Olá, amigo pecuarista do canal do Criador. Você já ouviu falar no conceito correlação genética? É um conceito da genética que eu vou simplificar aqui para você, porque pode sim fazer muita diferença aí na seleção dentro do seu rebanho e na hora também de escolher os touros que serão usados na IATF aí na sua fazenda. Bom, a correlação nada mais é do que o grau de associação entre duas características genéticas. As características genéticas são todas aquelas que os programas de melhoramento calculam a famosa DEP, diferença esperada na progênie, né? A DEP nada mais é do que a estimativa no valor genético dos indivíduos. E todas aquelas características que possuem DEP podem ou não estar associadas. O que significa isso, gente? O que significa dizer isso? Significa que se eu selecionar um touro, escolher um touro que é excepcional, por exemplo, para peso ou desmame, se o peso ou desmame for uma característica que estiver altamente correlacionada com alguma outra, existe uma chance muito grande desse touro também ser bom nessa segunda característica. Vou trazer exemplos para ficar um pouco mais fácil o nosso entendimento aqui. Bom, as características de peso, de um modo geral, de desempenho, elas são altamente correlacionadas, possuem uma alta correlação genética, positiva e alta, tudo bem? Então, se eu selecionar um touro que tem uma DEP para peso ou desmame muito alta, indiretamente, por consequência, esse touro também vai ter uma alta DEP, um alto valor genético para peso ao ano, peso ao sobreano, peso adulto, peso em todas as idades, certo? Lembrem-se que eu falei que a correlação entre as características de peso é positiva e alta. Porque sim, essa correlação ela pode variar de -1 a +1. Então ela pode ser negativa, pode ser neutra ou nula, quando é muito próxima de zero, e pode ser positiva, certo? Quanto mais próxima dos extremos, né, mais próxima de -1 ou de +1, mais forte é essa correlação. As características de peso, então, estão altamente correlacionadas e positivamente correlacionadas. Então, a correlação entre elas é ali muito próxima de +1, certo? Quando eu tenho uma correlação que também é alta, porém negativa, então muito próxima de -1, essa associação entre as características está ali próxima de -1, o que significa? Significa que eu tenho características antagônicas. Quando eu aumento uma característica, né, a expressão de uma característica, eu inibo a expressão da outra característica. A gente vê isso muito claro na produção de leite, por exemplo, quando a gente tem produção de leite e as características reprodutivas, né? São características que têm uma associação forte, porém contrária, em direção contrária. Quanto mais eu aumento a produção de leite da vaca, pior fica a reprodução, a fertilidade dessa matriz, né? Então são características sim correlacionadas, porém uma correlação negativa. E quando eu tenho uma correlação nula, próxima ali de zero, significa que uma característica tem pouca ou nenhuma interferência em outra. Então eu posso selecioná-las de forma independente. E por que eu falei que é importante aí para você na hora de escolher os touros entender um pouco mais de correlação? Porque você consegue diminuir o número de características que você vai selecionar, né? Então, se você já sabe que as características de peso são altamente correlacionadas, você não precisa escolher um touro que seja o extremo, né? O top 0,1 em todas as características de peso. Não, selecione apenas uma, aquela que realmente vai trazer mais resultado aí para sua fazenda. Se você vende o bezerro ou desmama, escolha peso ou desmame. Se você vende um touro, escolha peso ou sobreano, né?
Se você já escolheu o touro melhor em peso sobre ano, possivelmente ali os filhos dele também serão pesados nas outras idades. Tudo bem? Da mesma forma, se para você é mais importante reprodução, a fertilidade, do que produção de leite, então direcione o foco para a fertilidade, para as características reprodutivas, mas saiba que talvez os touros não serão tão bons assim, não terão um valor genético tão alto para as características de produção de leite das suas filhas, certo? Então, entendendo mais as correlações genéticas, você é capaz de fazer escolhas muito mais conscientes aí dos touros que você está utilizando e também das características que você utiliza para a seleção das suas fêmeas. Se ficar com alguma dúvida aí de qual característica é correlacionada com qual, se é positiva ou negativa essa correlação, não se esqueça de me mandar uma mensagem lá no Instagram que eu posso te ajudar, tudo bem? Um abraço e até o próximo vídeo.